Oi, Lu, tudo bem? Tudo. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Porque eu não tenho aquele microfoninho com microfone, aquele fone com microfone, então às vezes fica meio complicado. Tá, mas o importante é assim, se você tá me vendo, porque às vezes as lives aqui, um não vê a outra, sabe? Às vezes o Instagram dá um pau, mas a gente faz assim mesmo. Não, mas estou te vendo direitinho. E tá me ouvindo também, né? Isso também. Pois é, hoje, em sua homenagem, eu coloquei o batom vermelho, por causa por causa da capa também do seu livro, que é linda. E por causa de tantas outras coisas também que eu acho importante usar o vermelho, né? Eu vou confessar uma coisa para você. Por muito tempo eu não, assim, muitos anos eu não usei batom vermelho, eu não usava, que eu achava chamativo demais, né? Então, aí depois que deu uma mudada assim na minha vida, uma reviravolta, eu falei assim, não, eu vou usar batom vermelho, sim, né? E eu me inspirei numa atriz que não é muito, mas a gente se inspira, que é a Marilyn. E ela tinha aquele batonzão vermelho, né? Era muito loira, aquele cabelo. Eu falei, não, eu vou usar batom vermelho, porque o batom vermelho é um símbolo de muita coisa. Assim, o vermelho traz uma simbologia muito forte, né? E aí eu passei a usar o batom vermelho. Enfim, essa é a introdução. Mas vamos lá ao que importa, que é o seu livro. Meus parabéns, em primeiro lugar, para você estar concorrendo, uma das semifinalistas do Prêmio Jabuti. Isso é muito bacana. Eu fiquei muito feliz quando eu vi a listagem. Duas amigas recentes minhas, que eu posso dizer que estão concorrendo, que é você e Bianca, em categorias diferentes, mas estão concorrendo. As duas poetas, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vi, né, a listagem, fui lá conferir tudo e vi a listagem. E eu fiquei muito boba, fiquei boba por vocês. E aí, eu quis fazer essa live com você para você falar um pouco do livro, né? Que tem um nome que eu achei o título, né, do seu livro muito muito bom. E eu fiquei muito pegada na questão do cordeiro. Por quê? Eu vou dizer isso. Porque a gente logo lembra daquela frase, né, que é cantada, né, nas missas católicas, né? Eu não sei qual é a sua religião, também não importa, que é Cordeiro de Deus, tirai os pecados do mundo. Deixa eu até ver aqui direitinho, porque eu não sou uma, né? Que é do Evangelho de João, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 29 a 34, que é: no dia seguinte, João Batista, no caso, viu Jesus vindo em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente porque existia antes de mim. E aí tem nas missas esse trecho: Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, tirai os pecados, dai-nos a paz. E aí, eu queria te perguntar o seguinte: essa questão do cordeiro e do livro e do título vem daí ou não? Nossa, é toda uma coisa gigantesca assim para responder. Eu cresci numa família bastante católica, numa família Uhum.
bastante tradicional. E a Madonna que fala que uma vez uma menina católica, sempre uma menina católica, por mais que a gente rejeite aquilo sempre está, de alguma forma, aqui, in the back of the head, falando junto. Quando a gente é criado com qualquer tipo de sistema de pensamento, você tem quase 50% de chance, né? Ou você se rebela ou você aceita. Mas você sempre aceita de acordo com aquilo que está posto. E uma grande criação católica, e eventualmente eu me afastei de tudo isso. Inclusive, você disse, não me importa qual é a sua religião, eu não tenho nenhuma, não acredito em nada, eu não acredito em Deus, céu, inferno, Reiki pela internet, signo, não acredito em nada disso. E aí, eventualmente, eu me afastei de toda essa tradição que reconheci que era também uma tradição de interdição, uma tradição de culpa e interdição, culpabilização e interdição à sexualidade feminina. A ideia do cordeiro tem muito a ver com o cordeiro ser o símbolo da imola, o símbolo daquele que deve morrer para redimir os pecados. Então, o cordeiro e o pecados estão sempre em esferas opostas. Em algum momento eu vou gaguejar aqui, porque a praxia da fala. E aqui eles não estão em esferas opostas, eles estão sentados à mesma mesa e eles estão dividindo o pão. E o pão é justamente o que simboliza o corpo. O pão e o vinho são o corpo e o sangue. Esse título veio, na verdade, de um... Tá guardadinho, ele não está aqui. De um poema no meu livro anterior, A Orquestra dos Inocentes Condenados. E terminava com esses dois versos, o cordeiro e os pecados dividindo um pão. Um poema sobre o Natal, na pandemia, aqueles natais por videochamada que a gente fez, e a solidão. E eu achei forte, eu achei tão enfático, e eu coloquei esses poemas no verso, porque nos meus livros, normalmente, só tem no verso do livro uma frase, um verso de poema, assim. E eu coloquei esses dois versos, o cordeiro e os pecados dividindo o pão. Não era um spoiler do livro seguinte, porque ele não estava pronto. Eu só gostei desses versos. E, eventualmente, eles se tornaram o título de um dos poemas. E eu achei, quando eu percebi que eu estava escrevendo um livro estruturado, assim, com um fio condutor, com uma temática, eu achei que esse nome resumia um pouco tudo aquilo que eu queria transmitir. E aí eu joguei esse nome no livro, e eu acho que, de acordo com não só esse poema, O Cordeiro e os Pecados Dividindo o Pão, mas com os demais poemas, eu acho que a imagem do cordeiro como um corpo que é vivo e como um corpo de mulher viva, desejante, pulsante, que não se interdita, que não se culpa. Tudo isso ganhou uma esfera maior, assim, do que eu tinha planejado no início, que eu achei legal, sabe? Eu gostei do título e gostei muito da capa que o Leopoldo fez, do editor da Boio, porque o cordeirinho tá tomando um carinho na cabeça como se fosse um pet, mas o cordeiro é aquele que vai morrer. Então... Mas é justamente isso, porque eu fiquei, né, eu fui até eu não sei se você tem, mas eu tenho um dicionário de símbolos, aquele grossão, né, que é do Alain Chevalier, né, e tal, que a gente, enfim, tem para estudar a simbologia das coisas, das palavras. E aí eu fui ver o significado da palavra cordeiro. Quer dizer, eu também sou de uma família católica, meu nome é Luzia, não é por acaso, né? Mas assim, é um católico que não é praticante, enfim, né? E eu sei de trechos da Bíblia, etc., por conta da missa, eventualmente, que eu vou, ou que fui. E também a Bíblia é um livro mesmo bastante curioso para a gente estudar e analisar, né? Muito interessante, né? E aí você estava falando do cordeiro ser uma mulher, justamente é completamente oposto, né? Porque a Igreja Católica, ela convenciona o cordeiro como masculino, né? Como o Salvador, né? O que vem para salvar. E aí eu fiquei justamente pensando sobre isso, estava estudando a respeito, eu falei, poxa, que
sacanagem, né? Botar um bichinho para morrer os nossos pecados. Peraí, opa, né? Vamos, não é bem por aí não, né? Vamos fazer de um outro jeito? Não tem como fazer de outro jeito? E tem várias referências, né, do cordeiro. Tem no Antigo Testamento, na questão do cordeiro que tinha que passar na porta, nas 7 pragas, né? A questão do Egito e tudo mais. E isso que você falou sobre o cordeiro ser o feminino, que também tem uma outra questão no seu livro, que eu andei pesquisando, que é a questão da Eva, que é a mulher, né, pecadora, se por assim dizer, a primeira mulher que pecou, né, no paraíso, que fez a cabeça de Adão, né, e aí tá na apresentação do seu livro, Eva é a serpente e desfrute, e vai lambendo o caminho, desviando. Eva afirma, estou nua e disso não me envergonho. E é isso que eu quero que você fale, desse jogo que você fez com as palavras e com o significado delas. Cordeiro, Eva, serpente, enfim, que tem tudo isso na Bíblia. E onde você buscou isso? Você já falou da questão do católico, né, da família católica, mas quando que começou essa concepção de ideia de fazer um livro a respeito disso, com esses personagens, se é que eu posso dizer assim? Eu acho que o Cordeiro nasceu de uma forma um tanto natural, sabe? A orquestra tem toda uma temática diferente, fala sobre a solidão pandêmica e os impactos disso no sujeito neurodivergente. Então tem uma outra questão, e eu acho que quando eu terminei, eu fechei a orquestra, eu falei, chega, acabou, tá pronto, vou mandar para publicar. Quando eu fiz isso, eu virei a chave. E o Cordeiro acabou sendo meio que uma anti-orquestra, porque ele pouquíssimo fala sobre espectro, ele pouquíssimo fala sobre autismo, ele pouquíssimo fala sobre todas as temáticas que estão na orquestra. E eu estava numa onda muito forte de poesia erótica. Eu adoro poesia erótica, eu estudo poesia erótica no doutorado. Eu estudo uma poesia erótica escrita por mulheres que usam a palavra como uma ferramenta antipatriarcal, uma ferramenta de combate antipatriarcal. Então, eu estava numa onda muito forte de acordo com o que eu ia consumindo de literatura e ia produzindo também. Então, eu não acho que eu tenha um momento falando assim, acho que eu vou usar a Bíblia como tema de um livro de putaria. Não foi assim que aconteceu, sabe? Foi, tipo, eu comecei a escrever e, em certo momento, eu percebi que o que eu estava escrevendo naquela época da minha vida era muito coerente. E algumas coisas não eram, né? Algumas coisas não entraram e tal. Mas a maior parte dos poemas que eu escrevi ali naquele tempo, naqueles meses, está aqui. E aí tem diversas questões, né? Eu estudo todos esses assuntos, todos esses temas no doutorado, porque são temas que me fascinam muito. Por exemplo, o fato de saber que a religião de uma deidade masculina não foi nem de longe a primeira a existir, e não era única e exclusiva, né, em certo momento da história. A religião da deusa, como diz a Marilyn Stone, ela durou 25 mil anos. E ela era concomitante com o chamado Yahveísmo, né, a religião de Javé. Na verdade, a gente tem um histórico de de religiões em diversos povos, com deuses com nomes diferentes, mas com mitos muito próximos. Inanna, Isis, etc. E uma deusa que era a criadora do céu, a rainha do céu, considerada a suprema divindade em sociedades que eram matrilineares. Quando a religião masculina surge com força, ela surge para criar uma sociedade que seja patrilinear. Então, é muito linkada uma coisa com a outra.
A divindade masculina surge e a interdição à sexualidade feminina surge porque quando as mulheres amam livremente, você não tem certeza de quem é o pai, só de quem é a mãe. Então, para uma patrilinearidade, era preciso restringir a sexualidade da mulher. E muitos antropólogos, arqueólogos, os dois talvez, não lembro, concordam que o mito de Adão e Eva foi, na verdade, criado em círculos acadêmicos para imputar, para colocar numa boca divina, numa voz divina, algumas ideias como de que Deus era homem, de que o homem veio primeiro, que é uma inversão da real criação da vida, porque nenhuma mulher veio de um homem, mas todo homem veio de uma mulher. Secundária. Vários símbolos no mito de Adão e Eva são, na verdade, ligados à religião da deusa. A figueira, a árvore, que possivelmente era uma figueira, porque eles se cobrem as vergonhas com folhas de figo, a serpente em volta da árvore, tudo isso era ligado à religião da deusa. Então, isso era para criar uma secção, era para seccionar essa tradição e torná-la amaldiçoada, danosa, pecaminosa. Mais ainda porque as mulheres que eram sacerdotisas da deusa, elas praticavam ritos sagrados sexuais. Então, olha aí a sexualidade feminina acontecendo. Elas tinham poder, elas tinham terras, elas passavam seus bens de mãe para filhos, e filhas principalmente. Então, assim, existe toda uma relação dessa tradição com a interdição da sexualidade feminina e essa perseguição das que antes foram chamadas de as prostitutas do templo. Elas não eram, elas na verdade eram consideradas mulheres imaculadas. Tem essa palavra, a tradução dessa palavra do Sanskrit. Tem essa palavra, eram consideradas mulheres imaculadas, porque elas eram as sacerdotisas, elas tinham uma ligação direta com a rainha do céu. Essa perseguição acabou se refletindo, por exemplo, na perseguição às bruxas, muitos séculos depois. Isso que eu ia falar. Essa ligação da mulher como danosa que iniciou daí. E quando a gente vê um mito genético, a criação de toda a humanidade, e se a gente não está numa terra que mana leite e mel, é culpa de uma mulher, isso é muito simbólico. Então a ideia do livro é justamente pegar essas mitologias, esses mitos que são arquetípicos do comportamento que uma mulher deve, que uma mulher deve ou não deve ter, essa dicotomia Eva-Maria é muito clara, sabe? Não seja Eva, seja Maria. Pegar esses mitos e reescrevê-los por um olhar fêmeo, por um olhar da mulher. Reescrever esses mitos do nosso ponto de vista, como uma forma também de reclamar coisas, de reclamar que o nosso corpo não é sujo, que a nossa sexualidade não é errada, porque o homem pega muitas, ele é o garanhão, a mulher pega todos, ela é a galinha. Tem sempre um double standard muito pesado. E a gente está vivendo uma cultura de 3.000 anos atrás, mas 3.000 anos depois aqui estamos. E a interdição continua. Então a gente ainda precisa falar. Então acabou surgindo naturalmente, mas não foi um caso pensado, mas eu acho que todas essas coisas estão circulando de uma forma que a gente vai acessando essas ideias. O Cordeiro não está sozinho, ele faz parte de uma tradição dessa poesia erótica escrita por mulheres hoje, que faz isso com muita frequência. A gente tem, por exemplo, estava aqui, mas agora não está mais, devo ter guardado. A gente tem os livros da Mica Andrade, também mexem muito com a tradição religiosa cristã. Nesse mesmo ensejo, eu vejo isso full time na minha pesquisa de doutorado. Então, o Cordeiro, foi escrito acessando essa tradição, mas de maneira tóxica, de maneira a quebrar essa tradição pesada e colocar que é algo que eu acho que tem sido feito. Então, até porque quando você fala da criação da mulher, quer dizer, inverte, né? A mulher foi criada da costela do homem, né? Então já começa daí, né? E toda
essa questão da culpabilidade da mulher, de culpabilizar a mulher ao longo de séculos, né? Porque você tocou na questão das bruxas, a gente pode falar também na questão da Inquisição também, que foi muito forte, a perseguição a essas mulheres que tinham voz e que, enfim, tinham seus corpos, a liberdade dos seus corpos. E como você disse, é bizarro a gente estar falando nisso em pleno século XXI, né? A gente está falando sobre questões que, por exemplo, se você tem o cabelo curtinho, que é no meu caso, tem muito homem que se espanta e fala, nossa, você tem... Já falaram isso para mim. Nossa, você tem um cabelo curto, né? E como se fosse... Eu falei, eu gosto de cabelo curto, já tive cabelo longo, eu gosto de cabelo curto e eu me sinto bem de cabelo curto, acho que é uma liberdade, enfim, sabe? Então, assim, de coisas, de padrões, de certos tabus e certas convenções que não rola mais, sabe? Que não dá mais para existir, mas isso vem muito disso, de questões de séculos, sabe? Que está muito arraigado ainda, né? Essas questões, até questão mesmo de estudo, né? Da mulher estudar, da mulher ser escritora, das mulheres serem poetas, enfim, muitas coisas que a gente vai falar sobre isso, talvez se der tempo, que é dado muito pejorativamente a nós, né? Muitos, como é que eu vou dizer, muitos slogans, talvez, né? Vou dizer assim, para ficar bonitinho, que é dado a nós, mulheres. Eu queria, assim, na pesquisa também, eu achei interessante que Agnus é cordeiro, né? Em latim. E aí eu vou para uma coisa que talvez, agora você falando, eu vou fazer esse contraponto. Existe um deus hindu, né? Talvez você até saiba, que é o Agni. E ele é um deus do fogo. E ele tá no livro sagrado do hinduísmo. E ele é um deus que eu tenho um irmão gêmeo, então ele tem duas cabeças, ele é representado como duas cabeças, e ele monta um cordeiro. E aí eu fiz esse contraponto do que você está falando, porque esse Deus é o Deus da virilidade, mas é o Deus também da sexualidade. É um Deus da luminosidade, é um Deus que representa sol, né? E aí você falou da sexualidade feminina. E você disse sobre essa questão de ter várias religiões e que depois o cristianismo vem e dá como paganismo e eu sou a melhor, né? E foi o que aconteceu com Agni. E Agnus, a palavra, o deus Agni e a palavra Agnus, teve um concílio e a igreja não quis mais que Jesus fosse representado por um cordeiro, e sim ele na cruz, para justamente não fazer essa relação com esse deus Agni e outras religiões que representassem a questão do cordeiro, que tivessem um cordeiro. E aí eu gostaria que você falasse a respeito disso, dessa coisa toda que eu falei, né? Do Agni, tudo dessa divindade, que é masculina, mas é de uma outra... um outro... Não é um ser como na religião católica, não é a questão da pureza, e sim da questão viril, sexual, né?
e que tem, assim, muita relação, como você falou, da questão das mulheres. Quer dizer, eu acho, né? O que você acha a respeito? Faz muito sentido pensar que as duas palavras são próximas, porque o latim, ele tem uma raiz indo-europeia. E, Uhum. e é muito interessante também que esse Deus seja, eu estou raciocinando agora, Tá. esse Deus seja do fogo, porque a gente tem as primeiras religiões de divindade masculina, elas vieram justamente dos indo-europeus descidos do Cáucaso. Então, eles acreditavam em deuses do trovão, deuses do fogo, deuses da tormenta. Então é muito característico, né? As palavras serem semelhantes, já que os idiomas são semelhantes, os idiomas têm uma raiz comum. E ter essa ligação com o fogo, trovão, etc. E é engraçado também, porque essas religiões, a religião dos indo-europeus, posteriormente a religião dos hebreus, dos sacerdotes levitas, elas acabam tendo símbolos muito semelhantes, porque elas foram, de uma forma, em certo momento até ecumênica, elas se encontraram e se misturaram para depois cada uma seguir seu caminho, né? A cultura da patrilinealidade, a cultura da divindade masculina não surgiu do nada entre os hebreus. Ela foi trazida. Ela foi trazida dos europeus. E assim, eu penso que não necessariamente em outras culturas a virilidade tem a ver com agressividade e violência como a gente tem na nossa cultura ocidental, na nossa cultura patriarcal. Isso foi implantado. Isso foi implantado porque era preciso domar mulheres que até então eram livres, que até então tinham uma sexualidade livre. Toda essa ideia meu Deus, muito eugênica, sabe? A mulher é o lado passivo, o homem é o lado ativo. Tudo isso é implantado, isso é um construto cultural, isso não é biológico, isso não é natural whatsoever, não tem nada a ver com biologia, são double standards que, porque a gente vive numa sociedade de binarismo de gênero, a gente tende a assimilar como algo natural. Mas isso é construído, isso foi construído durante milênios. Então, quando a gente fala sobre fertilidade, normalmente ligam a fertilidade ao útero, a virilidade ao pênis. Isso não foi assim sempre. Não houve uma separação de gênero grande em algumas sociedades, por exemplo. Não é preciso muito longe. No México, entre os povos, eu odeio essa palavra, mas vou usar, pré-colombianos, havia pessoas não binárias, sujeitos não binários, eram chamados de homens, mulheres, mulheres com pênis. Então, a gente não precisa nem muito longe, tá aqui no nosso continente, sabe? Esse binarismo de gênero nem sempre aconteceu e a consequente divisão do masculino e do feminino em lados opostos e com características que precisam ser performadas por aqueles seres de acordo com como eles nascem, isso nem sempre foi assim, isso foi construído. E por isso eu acho, enfim, você falou dessa questão desse Deus, eu acho que a virilidade, assim como a fertilidade, e esses tinhas, assim, eu acho que faz muito sentido. Milena deu uma travada. Então eu te ouvi também. Deu uma travadinha. Você estava falando sobre essa questão da virilidade e dessa potência masculina. Você estava fazendo a conclusão do seu raciocínio. E eu não sei se você pode voltar ou não nele, ou se já se perdeu. Também. Mas eu acho que a gente usa essas palavras de uma forma muito assim, a fertilidade ligada ao útero feminino, a virilidade ligada ao pênis masculino. E nem sempre foi dessa forma desenhadinha, sabe, divididinha. Uhum, E uhum.
me incomoda esse retorno, sabe? Nietzsche meio que estava certo. A gente vive voltando. O meu marido sempre fala que a história é cíclica e eu digo que a história é uma senoide, porque a gente nunca volta totalmente, a gente não volta no tempo, né? Então, o tempo está passando, mas as coisas estão se repetindo. Porque a gente pensa que em pleno sexo 21. Pode ser. A gente tem um recrudescimento religioso, sabe? Um ultraconservadorismo que está querendo botar mulheres sacerdotes falando: minha filha não vai para a faculdade porque vai ter um marido. E lendas de... Porque isso é uma lenda urbana de a energia feminina e a energia masculina. Você ter isso hoje, depois de tantas quebras, depois de tantos cortes historicamente, sabe? A gente vinha num... A gente sempre dá 3 passos para trás e 3 passos para frente e 2 para trás. A história trabalha, né? As elites e os grupos mais conservadores, eles sempre trabalham para manter seus privilégios, então estão sempre puxando um pouco a história para trás. Mas a gente vinha num progresso. E de alguns anos para cá, no nosso país em especial, mas não só, eu vejo um retrocesso que não é só 2 passos para trás, são muitos. E isso é muito preocupante. Então, eu acho que quando a gente fala que existe uma tradição poética, não só no erotismo, uma tradição poética feminista hoje, que está trabalhando esses temas e que está berrando sobre isso, é porque é necessário. É porque a gente está vendo, a gente faz parte de minorias, e quanto mais minorizado o sujeito, pior a coisa fica. E a gente os direitos que a gente perde primeiro. Então é preciso falar mesmo, é preciso gritar, dar com o pé na porta até ela abrir um pouco, porque ela está se fechando de novo. A gente achou que a gente fosse ter um caminho livre, a gente achou que a gente fosse ter a porta aberta, mas aos poucos os grupos conservadores e os grupos de elite, os grandes dominantes do mundo, estão fechando a porta da nossa área. Então eu acho que quando a gente fala sobre isso, e a gente vê todo um movimento, que não é um movimento organizado igual na Semana dos 22, mas todo um movimento de mulheres e outras minorias sobre outras pautas falando sobre essas questões num tempo específico, isso é sintomático desse tempo. Significa que esse tempo não está muito legal para ser um sujeito minorizado. Então, assim, não sei, falei muito. Não sei se falei. Não, pode falar que tá ótimo. E até mesmo a questão da ciência mesmo, né? Se a gente for pegar, o cromossomo, ele é feminino. Para ele ser masculino, só falta uma perninha, né? Que fica o XY, né? Porque é XX, né? Então, já nascemos mulheres, né? Eu acho que foi o Freud que disse isso, que todos nós já nascemos mulheres. Eu não sei se foi ele, mas é uma verdade. Porque se a gente pegar na ciência, sim, vamos lá, o cromossomo XX, o Y é só a falta de uma perna do X, né? A falta do... E que é verdade. Você está você sempre escreveu poemas, só poemas? Você nunca foi para o outro gênero, para o conto, crônica? Sempre poemas? Então, o meu primeiro livro, na verdade, é um livro de contos, o Promessa Vazia, de 2011. E eu tenho planos que já estão em andamento de lançar o meu primeiro romance, talvez ano que vem. Então, eu escrevo outras coisas, assim. Não, romance de falar com porque saiu da minha cabeça pancadinha, né? Você conhece. Eu não deixo de ser a prosa. Mas eu gosto da poesia. Eu tenho fases e fases, eu acho. Eu acho que às vezes o que eu quero expressar não cabe nesse corte do verso. E eu não gosto de poesia, eu não tenho nada contra quem faz. Não estou fazendo aquele pensamento elitista que diz que isso não é poesia, não. Mas assim, eu particularmente gosto de uma poesia que seja mais imagética, que não seja tão prosaica, que não seja tão descritiva. Então, tem algumas mensagens, quando eu vou escrever poesia, que eu vou, como eu vou dizer, mascarar por trás de um uso diferente, de um trabalho diferente com a palavra. E tem algumas
mensagens que eu não vou querer que sejam quebradas em versos, que eu não vou querer que tenha esse mascaramento da palavra, que eu vou querer que sejam mais diretas. Apesar de meio escrevendo em prosa, de vez em quando eu dou uma aloprada e fica meio poético. Então, acho que é uma questão de fases mesmo, que eu estou numa fase de poesia há muito tempo. Só isso. Talvez você sinta mais à vontade escrevendo poesia. Isso está tudo bem também. E tem que lembrar também que escrever um romance não é uma coisa simples, não que escrever poesia seja. Mas escrever um romance demora muito mais e demanda um trabalho muito maior que uma pessoa como eu não necessariamente tem. Uma pessoa que veio da periferia, uma pessoa que tem que botar o pão na mesa, que trabalha, que estuda, etc. Às vezes, a gente está exaurido. Eu não vou sentar para escrever mais um capítulo, mas eu consigo escrever um poema, um bom poema, eu acho, pelo menos. Eu acho, então, olha, eu vou te falar, eu acho que escrever poesia é muito difícil. Eu acho. Assim, eu me aventurei em umas poesias, mas eu acho as minhas poesias tão pueris, tão, sei lá, tão simples, né? Tão, não sei. Eu não considero que eu escrevo. Eu sou muito mais, me deixa muito mais à vontade de escrever um conto do que uma poesia. Até porque eu gosto dessa... Não que a poesia não faça isso, óbvio. Mas assim, eu gosto de ficar imaginando coisas, imaginando uma cena, imaginando personagens, imaginando... E para mim é mais fácil transcrever isso em forma de conto, né? Em forma de prosa, na verdade, né? Não, poesia para mim é muito difícil. Eu não, essa linguagem, eu não... Talvez porque eu venha de uma época em que a poesia era masculina, né? Então eu tenho eu lia muitos poetas, mas homens, né? Então é uma tradição muito... E era uma poesia carregada enfim, de normas, e, enfim, que hoje a poesia contemporânea dá uma leveza maior com isso, né? Essas questões. Mas, voltando ao Cordeiro, você falou da questão do erotismo, que você estuda o erotismo, né? Primeiro, por que você decidiu estudar o erotismo e o quanto de erótico tem no Cordeiro? eu gosto de poesia, eu gosto de ler poesia erótica. Em especial, eu por mulheres, porque ele me fala muito mais. Então, reverter aquilo que a gente gosta em estudo, eu acho coerente, porque, né, vai ser bem mais fácil estudar algo que a gente gosta, não vejo propósito em estudar uma coisa que a gente abomina. Então, assim, eu gosto muito, sou uma leitora de poesia erótica, principalmente escrita por mulheres. E gosto muito de antologias, eu estudo antologias, eu não estudo uma autora específica, eu estudo antologias, né? Tem até algumas aqui, eu estava transcrevendo poucas. E cortando o seu pensamento, agora foi bom você falar de antologia, sabe por quê? Porque outro dia eu estava pensando nisso, eu falei assim, nossa, as pessoas tem muito demérito com antologias, né? Acham que você só pode escrever, só pode se considerar escritora se você escreve um romance, né? Ou você faz um solo, um livro solo, e menosprezam a antologia. E é bem legal você falar isso, que você estuda antologia, mas depois você volta, pode continuar com o Cordeiro, só fiz um corte. Então, é legal, é interessante falar isso, porque eu acho que as antologias são muito importantes. As antologias são uma forma de mapear o que está sendo escrito no seu tempo. E elas, algumas vezes, vêm com a bio da autora, falando especificamente de antologias de mulheres, né, com a fotinho da autora. Isso gera arquivamento. Muitas autoras morreram, sofreram essa morte em morte, que a Constância Lima Duarte chama de memoricídio, né, tiveram suas histórias apagadas, sua memória apagada, porque elas ficaram desarquivadas. Elas não foram arquivadas, não tem
algo como isso aqui, que eu acho uma antologia maravilhosa, a que faz parte da minha pesquisa, que é organizada pela Micandade, curadoria da Jair de Arraes, que é Olhos de Lilith, que é só de autoras mulheres cearenses, especificamente uma antologia erótica, sabe? Algumas autoras não têm isso. Isso é muito importante. Isso é dizer, essas autoras existiram, elas escreveram, está aqui o que elas escreveram. Assim como eu acho que revistas independentes, revistas literárias, são importantes demais, porque elas são um termômetro do que está acontecendo no seu tempo. Isso gera arquivamento gera memória, memória gera posteridade. Eu não tenho nenhum momento com antologias, participei de um monte. Participei, inclusive, de um monte daquelas antologias que você paga para botar seu texto. Assim, quero meus poemas nos lugares, não tô nem aí se eu tô pagando, eu acho que eles são bons e eles merecem estar publicados. Porque minimamente vai chegar em alguém. Esse livro existe, está dizendo, essas pessoas existiram, essas pessoas escreveram. Não acho que você nunca lançou um livro. Uma das minhas melhores amigas, a Priscila, ela, para mim, era uma das maiores poetas que eu já conheci, e ela lançou um livro em 2021, 22, talvez, agora não lembro exatamente. Ela não tinha livro, ela se dizia poeta sem livro. Ela não era menos poeta por isso. A Bia está concorrendo à toa na categoria de poesia estreante. O primeiro livro dela foi indicado a Jabuti. Ela era menos poeta porque ela não tinha livro, só tinha participado de antologia? Não. Isso é grandioso. Escrever um livro solo é maneiro pra caramba. Gosto, inclusive. Mas participar de antologias, também escrever poesia, também é seu. Participar de revistas independentes, botar seu texto numa revista impressa, que tem gente que valoriza só impressa, né? Isso. Revista digital é importante, sim. Ela tá ali. Tudo bem que beleza que sumir a internet hoje e acabou a revista digital. Porém, que distópico seria, né? A gente não tem que pensar por esse lado também. Então, assim, colocar seu texto numa antologia, colocar seu texto numa revista, mesmo digital, isso é ser autor também. É muito... A gente precisa chegar às mulheres, fazer toque, toque, toque. Você é autora. Você não escreve uns versinhos. Quando eu criei a Cassandra, um dos grandes propósitos era esse. Porque muitas mulheres dizem, eu me assumi como escritora há não sei quanto tempo. Parece que a nossa escrita é sempre assim, eu não sou autora, eu escrevo umas poesias, escrevo umas poesinhas. Não, você é autora. A gente mesmo se menospreza, né? Isso é muito tá lá atrás. A gente pode até falar sobre isso mesmo, a questão do que você falou. É uma tradição. A gente está respondendo a uma tradição, a gente está respondendo a algo que existe na sociedade, que a mulher não faz parte. A gente está no mercado de trabalho há décadas. A gente está ocupando posições de poder há décadas. E ainda existe um discurso social de que a mulher não está ligada à intelectualidade. Para mim, isso é simplesmente what the fuck, sabe? Não faz o mínimo sentido, mas a gente ainda tem esse discurso. Então, quando a gente entra num lugar que teoricamente é o do universo masculino, e eu faço parte de vários desses lugares, né? Ainda por cima sou nerd. Sabe como é que é ser mulher, né? Eu digo assim, gosto de Doctor Who, vamos fazer um quiz de perguntas e respostas que não tem nem a ver com Doctor Who para provar que eu gosto mesmo, porque eu tenho... A mulher parece que tem sempre que está se provando, sempre que está se justificando, dizendo, não, mas é assim, e provando o seu ponto. Não, cara, eu gosto do horror. Mas eu só gosto, não quer acreditar, não acredita, foda-se. E aí a gente entra nesse universo masculino e parece que a gente está sempre alguns passos atrás, sempre invadindo um espaço. Eu duvido que alguma mulher vai dizer que se sentiu completamente confortável nesses espaços. Eu duvido. Porque por mais que ela seja ali aceita de alguma forma, já tenha crescido naquele ambiente de prestígio cultural, ainda assim existe esse discurso. Esse discurso está posto, está na sociedade. A gente está ali, mas assim, a gente é tolerado. Você tá aqui, eu deixei você estar aqui. Você não está aqui porque você merece, porque você... Não, a gente está sempre tendo que chutar a porta para ver se ela abre. E é isso. Eu acho que é ter esses espaços, né, ter antologias, ter revistas, etc.,
ter esses espaços, a gente tem que valorizar esses espaços para que essas pessoas não se achem menos autoras só porque elas não têm um livro solo. Quantas pessoas podem ter um livro solo? Vamos falar sobre o custeio de uma edição, vamos falar sobre publicar, por mais que esteja sendo democratizado em comparação com tempos anteriores, não é completamente democrático. A gente está aqui falando, meu Deus do céu, vou ser desclassificada agora. A gente está aqui falando sobre o Prêmio Jabuti, eu fui semifinalista do Prêmio Jabuti, R$ 430 é muita coisa para uma inscrição. Então, isso eu achei fantástico a sua sinceridade quando você descreve no Instagram a questão do valor que você não tinha. Eu achei isso fantástico, Milena. Não, é sério. Eu achei fantástico. Porque as pessoas acham que a gente, assim, tem dinheiro assim, para dar e vender, entendeu? Que tudo é muito fácil. E não é, sabe? E eu achei, assim, às vezes uma pessoa, ela não se inscreve num determinado prêmio, porque ela não tem grana para aquilo ali, né? Para participar daquilo, que talvez deveria ser de graça, né? E não é, né? Então, assim, poxa, eu achei fantástico quando você falou da questão da editora que pagou a metade e tudo mais. Eu falei assim, nossa, adorei o que a Milena escreveu. Porque você poderia muito bem ter ficado calada, ficado na sua, e se você não demonstrasse isso, se você não escrevesse, ninguém ia saber, né? Então, você poderia, não, eu entrei porque tal, sou muito boa, porque eu quis. E quem não conhece acha que é gratuito, né? Quem não conhece acha que é gratuito. Então, assim, eu achei muito foda que você falou, que você escreveu. Assim, eu não fico no prato que eu como, sabe? Eu faço parte de uma editora independente e às vezes as pessoas não têm noção de quão caro é publicar um livro, porque a gente colocou aquele preço de capa. Parece que tá caríssimo, mas publicar um livro tá sofrível nos nossos dias. É muito caro. Então, às vezes, a gente precisa colocar um preço de capa mais caro para a gente poder sustentar outras edições, outras tiragens e os próprios custos de editora. Eu não sei qual é a realidade da Câmara Brasileira do Livro, por que o Jabuti, a inscrição custa R$ 430. Juro, não sei. E não vou dizer que seja uma coisa profundamente errada. Não, também não é isso. Porque eu não realidade, talvez até seja. Mas o que eu acho é que isso acaba restringindo a participação de muita gente. Assim como restringe a participação de muita gente, o custo que um livro tem. Não é toda pessoa que vai ter uma editora que vai publicar o livro dessa pessoa de graça, ou que vai fazer um financiamento coletivo. Ainda é mais democratizado do que antes, né? O meu ponto era esse, é mais democratizado do que antes, mas ainda não é completamente selecionado. E aí, se você não tem dinheiro para lançar um livro solo, e se você não tem dinheiro depois de lançá-lo e de se inscrever no prêmio, você não é menos autor por causa disso. Você colocou seu texto em uma revista digital independente que é de graça na internet. Ele está lá, você é autor, sabe? Então, eu detesto esse nariz em pé de uma determinada edição, que só isso aqui tem valor, isso daqui não tem. Porque eu acho que às vezes as pessoas esquecem de onde vieram. Todo mundo foi autor iniciante. Mesmo que você já tenha crescido ali dentro de um círculo de prestígio cultural, você foi autor iniciante um dia. Você botou o seu texto na revista digital independente. Você botou. Chegaram. Você botou o seu texto numa antologiazinha. Nem que fosse na escola. Você foi autor independente. E é engraçado, você falou isso de eu ter escrito, assim, ter sido super honesta sobre a inscrição. Eu não sou uma pessoa do lazer, cara. Eu não sei fazer cara de quem tem conteúdo e fingir que eu sou. Eu não sou a autorinha consagrada, sabe? Eu vim da periferia, eu sempre fui super pobre. Eu não tinha dinheiro cara. Pra mim é super emocionante estar entre os 10. Eu sou uma pessoa muito emocionada. Então, eu vou falar que foi emocionante, porque foi. Porque às vezes eu acho que existe toda uma demanda de a gente, para a gente ser um autor sério, a gente tem que estar sempre na beca. Não pode demonstrar emoção, a gente não pode. Isso é coisa de autor menor. Não é, sabe?
você está escrevendo poesia, você não pode demonstrar emoção, tá meio incoerente isso aí, sabe? Porque é do útero, sabe? Não, eu não consigo admitir uma poesia que não seja emocionada. Estou falando de sentimentalismo, estou falando de sentimento mesmo, sabe? Sim, sim. É algo que vem do corpo, que vem da, sabe? A palavra para mim é orgânica, ela é algo que nasce do corpo. E o corpo é pura emoção, sabe? As pessoas estão considerando uma pessoa menor, uma autora menor, uma pessoa emocionalizada. Fica à vontade. Eu vou continuar dizendo que eu não tinha dinheiro para inscrição e que eu fiquei completamente trêmula quando eu vi o meu nome, e é isso aí. Não, mas eu acho sim, eu acho que é de uma sinceridade, porque realmente é muito difícil, assim, viver no nosso tempo. Eu acho que é muito difícil viver na nossa realidade, assim, nossa realidade que eu estou falando, realidade de mulheres de subúrbios, suburbanas, que têm uma família que não é rica, da elite cultural, né? Enfim, é muito difícil, né? Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu conheci a Bianca por causa de um concurso literário, né? Que ela, no caso, foi com poesia e eu fui contos. E quando eu vi que eu estava selecionada, e assim, e eu não tinha publicado nada antes, quer dizer, tinha publicado, mas assim, muito lá em revista, de faculdade, etc. Mas assim, foi um momento muito difícil da minha vida, né, que aconteceu isso. E eu fiquei muito surpresa, porque quem é a Luzia no meio de tanta gente com nome, né? E eu fui escolhida no meio, talvez, de tantas outras autoras que estavam ali, que mandaram seus textos também. E eu fiquei muito emocionada com isso, né? De chorar mesmo, porque aquele texto representava muito para mim, representa muito para mim, né? Então, assim, e foi um texto com 37 autoras, né? Não foi um livro solo. E daí que eu conheci Bianca. E ainda bem, assim, nossos caminhos se cruzaram, e isso foi ótimo, né? E eu ouvi muita coisa, assim, mas é uma antologia, você pagou para ser publicada e tal. Não, porque o livro tem um custo para ser feito, né? Então você tem que, se você consegue pagar aquilo, se você tem como pagar aquilo, não, assim, não era um valor assim, você faz, né? Porque é aquilo que você falou, você quer ver o seu texto materializado, né? E no meu caso, foi um texto materializado que tinha muito significado para mim. Né? Um texto do útero, que veio puro sentimento, era puro sentimento aquele texto. Então, assim, eu acho também, sabe, as pessoas que menosprezam e acham, não, porque eu quero ser autora solo, então, bacana, ok, você deve ter dinheiro dessa para publicar sozinho, então, ter uma vida, uma elite, de uma família conceituada, né, que vem uma mega editora e publica seu primeiro livro, enfim, já assim com uma editora puta, a Companhia das Letras da Vida, uma editora, enfim, né? Vamos falar o português, claro. Né? Então, porque é difícil e eu acho muito... Eu acho que é menosprezar muito o trabalho, sabe? É menosprezar muito a escrita do outro, ou da outra, no caso de nós mulheres. E isso aconteceu, eu ouvi de um homem, inclusive, para variar, óbvio, de um homem que menosprezou a minha escrita. Como ele menosprezou a minha escrita? Quando ele não quis o meu livro. Então, ele menosprezou o que eu escrevi, né? E é um homem acadêmico, é um homem da academia, é um homem
que tem as suas publicações, e foi curioso porque ele perguntou para mim, nossa, você publicou o quê? Literatura? Eu falei, por quê? Só trabalho acadêmico que vale a publicação? Sem livros acadêmicos? É uma arrogância terrível, né? E a gente sabe que a gente enfrenta isso, né? Principalmente nós, mulheres, enfim, e quem está ou não na academia, né? Mas voltando ao Cordeiro, o que tem de erótico no livro? É isso que eu perguntei antes, e a gente falou de antologia. O que tem de erótico no Cordeiro? Eu enxergo assim, eu gosto de misturar religião com putaria. Eu sempre falo isso. Eu gosto dessa mistura, porque a gente tem uma tradição religiosa ocidental, judaico-cristã, em que o erótico e o divino estão separados. O corpo, essa dicotomia corpo-mente, ela é uma derivação secular da dicotomia corpo-alma. E tudo que é do corpo afasta a alma da santidade. Então, para você tem que manter seu corpo puro para manter sua alma pura. Tudo aquilo, o mito dos 7 pecados é alicerçado nisso. Os 7 pecados são nada além de instintos animais. Não é bicho, é animal. E os 7 pecados, eles te afastam da santidade, te aproximam do animal. Tudo que te aproxima do animal te afasta de Deus. Então, quando a gente mistura essa tradição com sexualidade, eu acho que dá um caldo muito legal, sabe? Eu acho que dá para problematizar muita coisa. Então eu pego, por exemplo, logo o primeiro poema do livro, que se chama Evangelho segundo o Pecador. E basicamente a história de Eva dizendo que ela está nua e disso ela não se arrepende. Ela quer ser jogada à fogueira, ela quer rasgar o hábito, ela acredita que as peles, que a carne abrasada dela é justamente o que a purifica. Então, eu acho que misturar essas duas coisas é muito interessante. Eu tenho alguns poemas, eu consigo lembrar aqui do Evangelho segundo o Pecador, Paixão, Cinturão. Cinturão mais com astronomia do que com religião, mas ainda assim. Que são poemas eróticos que mexem com um aparato religioso, com uma tradição, com uma mitologia judaico-cristã que está sendo usada para desconstruir esse afastamento. É a mesma questão do cordeiro e dos pecados não estarem mais... A minha voz está falhando. Eu vou beber um pouco d'água. Não estarem mais em esferas opostas. Gente, desculpa. É a mesma questão... Tá à vontade. Eu vou falando, aí começa a me engajar. É a mesma questão do cordeiro e os pecados não estarem mais em esferas opostas. O corpo e a mente não estarem, o corpo e a alma não estarem mais em esferas opostas. Se aproximar do divino é justamente a questão da sociedade de adoração da deusa, da cultura da religião da deusa, né? O sexo era sagrado. Existiam rituais religiosos sagrados dentro dos templos. Então, essa mistura de resgatar essa tradição de uma sexualidade que não é danosa, que não é impura, que é, na verdade, justamente o que purifica. Então, acho que essa é a questão da mistura do erótico e do divino, da tradição, uma tradição de erotismo e uma tradição de religião se mesclarem assim, no Cordeiro. Acho que o grande ponto do livro é esse. Tem outras também, assim, e todas elas não param. Sim, quais são as outras temáticas que tem no Cordeiro? Tem um monte de coisas aqui, assim, mas eu inclusive falo, por exemplo, da morte do meu avô, que eu tenho um livro anterior, Os Oráculos dos Meus Óculos, que é o luto pela perda dele. O livro foi escrito enquanto ele estava agonizando, depois morreu. Aqui, Daniel já é visto de uma forma diferente, e já não é mais o Daniel dos Oráculos, já tem um distanciamento de 14 anos. 14, 13, foi lançado ano passado. Já tem um distanciamento de 13 anos. Mas Daniel é uma figura religiosa, Daniel da Cova dos Leões. Eu falo o fato de ele ter nome de anjo. Então tem todo um aparato religioso ali. Mas eu acho que o grande ponto, que o erotismo entra nesse ponto,
é falar sobre as liberdades que são cerceadas às mulheres. Eu acho que esse é o grande ponto do livro. Eu acho que absolutamente tudo no livro está levando a essa quebra de grilhões. A mulheres que estão tentando se desamarrar de uma tradição que as cerceia. Então, tudo isso tem um aparato religioso por trás, tem todo um background da mitologia judaico-cristã, mas eu acho que esse é um livro de uma voz feminista. Né? Eu acho que, acima de tudo, esse é um livro de uma voz feminista. Com algumas pequenas pinceladas de questões sexuais, etc. Mas poucas, assim. Eu acho que massivamente o livro tem esse fio condutor entre os poemas. Os seus livros anteriores não falavam sobre erotismo, não tinham erotismo. Porque você publica Promessa Vazia, 2011, Os Óculos dos Meus Olhos, em 2014, depois Orquestras dos Inocentes Condenados, 2021, uma plaquete, que é Banquete dos Séculos, 2021 também, e aí vem o Cordeiro. Todos esses livros que você publicou não falam sobre erotismo. Você falou da questão do luto do seu avô nos Oráculos dos meus olhos, né? E os outros não tem nada de erotismo. Eu acho que não é nem que assim, não acho que não exista. Eu acho que existem imagens, mas que nunca foi. Por exemplo, na orquestra tem a imagem de uma mulher que não consegue dormir, uma mulher insone que começa a devorar a si mesma. Isso para mim é super erótico. Ela chupa os cabelos com o espaguete. Eu não disse quais são os cabelos, sabe? Então, assim, existem imagens, mas nunca foi algo que eu pensei, vou fazer algo disso. Eu gosto muito da imagem do erótico. Eu gosto muito da utilização. Assim, eu consigo citar nas músicas que eu escuto, sabe? Eu escuto desde Madonna até Hozier. Eu sei exatamente onde tem putaria ali. Tem estudo de pesca, sacou? A gente pesca. E eu gosto muito dessa utilização de imagens, sabe? De imagens do erotismo. Tem muita gente, eu tomei essa pelo meio da cara, num artigo que eu publiquei recentemente, que um parecerista disse que eles não eram poemas eróticos, eram poemas de protesto, poemas de denúncia. E eu pensei, essa pessoa não lê poesia erótica escrita por mulheres hoje, porque é poesia de denúncia. Como praticamente toda poesia escrita por mulheres hoje tem uma pegada de denúncia. Né? Só que com uma utilização de imagens relativas à sexualidade humana, sabe? A utilização dessas imagens que são muito sexuais, só que de uma forma crítica. E também não precisa ser tão... E também eu acho que não precisa ser tão explícito. A gente pode colocar símbolos, pode colocar... Né? Não precisa ser uma coisa escancarada. A gente pode colocar justamente para poder mexer com o imaginário, mexer com a imaginação. É isso que é o bacana, é isso que eu gosto, eu acho legal. Né? Não que também o explícito também eu acho legal, eu acho bacana, mas também tem isso, tem formas de escrever. E, como você falou, tudo que mulher escreve, que a mulher escreve, é uma questão de protesto, né? Mesmo que esteja nas entrelinhas. Mesmo que ela escreva, o protesto esteja nas entrelinhas. E falou mais do mesmo. Era homem, deveria ser homem. Então. Eu não sei se eu não veio o nome, mas eu pensei assim. Ah, tá. Então, eu acho. Se bem eu gosto que, assim, eu não sei, né? Mas eu não sei, sabe, Milena, se você se depara com isso. Mas também existem muitas mulheres que são muito conservadoras, né? Muitas. Muita coisa. Existe um crescimento de um antifeminismo entre alguns grupos de mulheres, principalmente as ligadas ao neopentecostalismo e as ligadas a esse ultraconservadorismo de extrema-direita. Isso até foi matéria da Diplomatique há uns 6 meses, mais ou menos, justamente essa ascensão de... A gente não pode mais dizer assim, olha quantas mulheres foram eleitas
nessas eleições. Não importa quantas mulheres foram eleitas. Qual é a perspectiva que elas têm? Sabe? Qual é o ponto de vista que elas abraçam? Porque tem muitas mulheres eleitas justamente por um outro olhar, um olhar conservador, patriarcal, para restringir os direitos das mulheres, direitos reprodutivos, por exemplo, direitos menstruais, direitos de estudo, trabalho, enfim. Então, a gente já não pode mais falar, não pode mais comemorar a ascensão do número de mulheres que estão sendo eleitas, por exemplo, porque isso não faz mais diferença. A diferença é quem são essas mulheres. Quando a gente fala, por exemplo, que é importante que mulheres editem, mulheres editando mulheres, porque a gente conhece melhor a nossa escrita, etc. A gente não precisa chover no molhado que tem que ser uma mulher progressista, uma mulher feminista, etc., porque esse é um contexto específico, mas dentro da política e até dentro da academia e de outros círculos, eu acho que existe um crescimento perigoso de um discurso antifeminista, de um discurso pró-patriarcado, que está tentando puxar a gente mais que 2 passos para trás. Eu falo, a história vai 3 passos para frente e dá 2 passos para trás. Eles estão tentando puxar mais do que isso. E aí, são os primeiros a ser perdidos. Então, é isso. Tem uma parcela muito grande, que eu tenho uma vontade tão grande de dizer, amiga, senta aqui. Vamos conversar. Vamos conversar, mano. É o seguinte, você tá fudendo você mesma, não é só eu, não. É o teu e você tá fudendo de você. Acorda, sabe? Dá uma vontade de dar um abraço e falar, para, por favor, sabe? Assim, tem um crescimento muito, muito assustador, assim, que eu enxergo. Sim. Milena, a gente está com mais de 1 hora de conversa aqui. Eu queria dizer assim, eu queria te perguntar, você está animada para amanhã? Não. Está nervosa? Eu estou em pânico. Estou em completo pânico. Eu não consegui dormir essa noite. Provavelmente não vou dormir na próxima. Não consegui dormir, não consegui comer. Estou quase sem conseguir respirar. Eu estou ansiosa demais, assim. Pro bem ou pro mal, eu só quero saber o resultado, sabe? Não está nem um pouco preparada, né? Ninguém se prepara para isso. É uma outra. Mas é aquela. Eu não sou ninguém na fila do Playtoy. Eu sempre falo isso. Eu nunca nem entrei na fila do Playtoy porque eu não tinha dinheiro para comprar ficha. Isso é real. Isso é autobiográfico. Isso é verdadeiro. Então, eu só ia no Parque Xangai. Parque Xangai era acessível. Era do trabalho, era do proletariado. Eu nunca, assim, eu venho não venho de uma elite cultural, não venho de uma elite financeira e eu acabo sendo, a gente sempre conversa isso, eu e a Bia, a gente é independente, mas a gente é independente entre os independentes, porque a gente tem um círculo independente que é, sabe, que tem... Sim. E a gente não, a gente tá tipo... Isso é legal, a gente não formou uma panela. Eu sempre digo que eu não gosto de ter panelas, eu quero ter amigos. A gente formou o nosso grupinho, acho que hoje tem muita gente que quer sentar com a gente no recreio. E a gente tem essa perspectiva de, enfim, amizade. Talvez a gente seja para sempre os independentes entre os independentes, mas tá tudo bem. E eu acho que isso foi uma furada de bolha. Que eu queria muito que eu continuasse, sabe? Eu queria muito passar para a final. Eu não vejo, eu te falei, né? Vamos fazer na segunda-feira, porque depois disso eu provavelmente não vou entrar. Eu vejo muito nome grande, muito nome importante, muito nome conhecido. Eu editei um dos caras que estão concorrendo comigo quando eu trabalhava na Bertrand Brasil, assim. Não, mas olha só que máximo, você é semifinalista junto com uma pessoa que você editou. Isso é muito foda, não é? E eu acho que essa tem que ser a minha visão, porque eu super queria entrar, sabe? A minha visão tem que ser, mano, eu vim do nada, com porra nenhuma. Se me
dissessem 10 anos atrás, trabalhando numa empresinha na Barra, catando cavaco para ir voltar em ônibus lotado, ganhando R$ 500 por mês, a empresa ainda faliu, me deixou com uma mão na frente e outra atrás, quase literalmente. Se alguém me dissesse que eu ia ser semifinalista do Jabuti 10 anos depois, eu ia rir na cara da pessoa, histericamente. Obviamente, nunca ia acreditar nisso. Eu passei 5 anos da minha vida sem escrever. Eu voltei a escrever porque eu tinha que botar o pão na mesa. Eu não queria me dar o luxo de sonhar, sabe? Eu tinha que botar o pão na mesa, eu tinha que trabalhar, eu desisti do doutorado, desisti da literatura e de um monte de outras coisas. Então, eu voltei a escrever em 2020 para não pirar. A orquestra nasceu assim, porque eu estava completamente despirocada da pandemia. Foi a melhor coisa que eu fiz. Mas eu tive que abrir mão de muita coisa para isso também. Então, se alguém me dissesse lá atrás que isso ia acontecer, eu ia achar que a pessoa é maluca interna. Mas está acontecendo. Então é isso. Vai ter sempre Milena Martins Moura, esse nome que não é nada entre a lista dos 10 semifinalistas. É tudo. Não, é tudo. É tudo. É a mesma coisa. Eu acho. Eu acho, porque eu sei o que você está falando, o que você está dizendo. E também eu acho que eu tiro por mim também. Se me dissessem nem 10 anos, uns 5 anos, que eu ia ter um conto meu publicado, ia passar num concurso literário, que ia ter um conto publicado, não. Eu não ia falar, não acredito, não, é muito difícil, publicar é muito difícil, escrever é muito difícil, uma autocrítica terrível, eu tenho uma autocrítica gigantesca, né? E aí eu ia pedir para você, assim, encerrar com um poema que você goste, que você mais goste do Cordeiro. Eu gosto é que tenha, né? Pois é. Eu sou muito suspeita para falar. E faz um jabá, né, do Cordeiro, para as pessoas comprarem. O Cordeiro com essa capa super bonita, todo vermelhinho, está com 20% de desconto no site da Aboio. Está só R$ 39,90. Semifinalista do Jabuti, gente, compra. Mas assim, eu sou muito suspeita para falar, porque eu confesso que eu gosto muito desse livro. Eu acho que até hoje esse é o melhor livro, sabe? Então, não, a capa é muito bonita. A capa é muito... Eu adorei que ele é vermelho, e quando eu fiz o podcast do Meu Literatura, o Bruno falou assim, você tá de vermelho? Um dia eu tava de vermelho. Você tá de vermelho? Na orelha você tá de vermelho? A capa é vermelha? Por que é vermelho? Sabe? Não, mas você gosta de vermelho? Não, mas você gosta da cor vermelha mesmo, não é? Eu amo vermelho. Tudo meu é vermelho. Eu sou completamente obcecada por vermelho. O toque, sabe, o carro que só usa azul. Acho que tem um quê disso. Mas aí, esse poema que eu vou ler, eu gosto muito dele. Eu não sei se ele é o meu preferido, mas eu gosto muito dele. Eu acho que eu tenho fases. E eu dei uma afastada dele e recentemente eu me reaproximei. É a quarta parte de um poemão chamado Erros de Ícaro. E diz assim. É a imagem desse cavalo desenhado com os olhos nos defeitos da parede. Ele desce em disparada com uma crina em chamas apenas pelo desafio de evitar a queda. Para que nasça um cavalo como esse, é preciso vento e linhas imprecisas na pintura, texturas amarrotadas e força nos membros. Um cavalo em disparada não é qualquer cavalo, é aquele que não se pode montar em criança no sítio. A criança, em seu corpo pequeno, é permitido apenas sentar-se à parede e imaginar o cavalo e as labaredas lambendo o vento. A corrida de um cavalo como esse, a mãe não permite. Perna ralada e menina é feio, Milena. Senta, vê desenho, Milena. Uma criança que cresce limpa não conhece o vento como o conhece o cavalo. E não se lembra, senão, do grito que era um cavalo descendo em disparada, com a crina em chamas, porque o pintor de paredes errou. Uma criança que cresce limpa e sem ranhuras
Tem um vento sofrendo nos peitos daqueles que derrubam prédios quando correm e abrasam os tabus que Deus castiga. Adorei. Não, isso é fato, né? Criança muito limpa não é criança, né? A gente tem que ter uma marca no joelho, né? A gente tem que ter Claro. umas marcas pelo corpo. Bom, pelo menos as crianças suburbanas, né? Bom, tem que ter. Eu fui a criança limpa. Você foi criança limpa? E a criança limpa, eu fui a criança que era muito limpa porque era mulher. E perna ralada e menina é feio. Nossa, eu tenho um monte de perna ralada. A minha perna. Eu tenho muita perna ralada, mas me falaram o seguinte, que a menstruação era suja. Tem isso, né? Tem. Mas, Milena, adorei bater esse papo com você. Eu queria ficar assim horas falando sobre cordeiro e sobre outros assuntos que também é uma pauta que você gosta muito de falar e talvez de repente daqui para frente a gente possa falar sobre a questão do autismo, que você gosta pra caramba, você fala sem nenhum pudor, sem nenhum tabu, sem nada. E a gente pode até entrar nisso depois, numa outra live, falando sobre a escrita e o autismo, enfim. Mas, assim, eu quero te desejar muita merda, né? Porque no teatro a gente deseja merda, porque para amanhã, né? E para quem não entende, boa sorte. E amanhã vamos ver o resultado. Eu vou ficar na torcida para você e para Bianca. Mas enfim, mesmo que não for você semifinalista do Prêmio Jabuti, ponto final. Isso aí fica. Não interessa. E você é uma escritora, sim, e uma puta escritora, já publicou muita coisa e eu fico muito emocionada com o seu livro, muito emocionada com o que eu li a respeito do Cordeiro, muito emocionada por a gente ter se conhecido, por a gente, né, por causa da Bianca, e aí vai aquele negócio, né, uma coisa vai vindo com a outra, e é isso. Desejo muita sorte mesmo para você amanhã. E não fique tão ansiosa, por favor. Não fique tão ansiosa. Durma. Eu sei que não adianta falar, mas assim, durma. E é isso. Muito obrigada mesmo pela essa live bonita. Muito obrigada por falar muito abertamente. Eu acho que eu vou colocar assim o título sobre putaria, que eu gosto de escrever sobre putaria, e um dos trechos. Eu nunca pergunto se pode falar palavrão sai falando, né? Eu sou dessa. Pois é, eu também sou meio assim, eu nem sei, mas eu não acho que não cai, não. Enfim, mas é isso, Milena, um beijo grande, uma boa noite para você, muito obrigada e até a próxima. E boa sorte amanhã. Agradeço, boa noite. Boa noite. Tchau, um beijo.